Nós estamos dando início a um projeto de divulgação, de entrevistas com vários líderes religiosos, de diversas confissões religiosas, de matrizes as mais variadas, e é para mim motivo de muita satisfação que, isso esteja acontecendo no âmbito da Faculdade de Direito da USP, uma faculdade que, se, eh, especializou e tem se destacado na luta pela democracia, e uma das formas de democracia certamente é a manutenção de um ambiente em que as pessoas possam conviver, todas em harmonia, independentemente das suas eh, colorações políticas, das suas opções religiosas, enfim, das opções que façam ao longo da sua vida. Para dar início a esse projeto, na noite de hoje, nós vamos contar com a presença da monja Koen, que é monja primaz, fundadora da comunidade zen budista Zen do Brasil, é missionária oficial da tradição zen budista Soto Zenshu, do Japão. Monja Koen, muito obrigado por dispor do seu tempo para conversar conosco. É uma alegria poder participar, principalmente com a Faculdade de São Francisco, não é? Muito obrigado. Bom, eu iniciaria ali fazendo uma pergunta. Na verdade, todas as perguntas são as mesmas que eu farei para todos os membros de várias religiões, né? Eu iniciaria lembrando que na última encíclica que o Papa Francisco escreveu, ele chama atenção para uma recomendação que Francisco de Assis faz, no sentido de se evitar toda a forma de agressão ou contenda e também viver uma submissão humilde e fraterna, mesmo com quem não partilhasse a sua fé. Qual tem sido, nos últimos tempos, a atitude do budismo em face de quem professa outra fé? Bom, o budismo tem várias correntes diferentes. Eu sou parte de uma corrente que chama Zen budismo, de uma tradição japonesa chamada Sotosho. Então, é bem específico. O budismo é muito descentralizado e eu não posso responder por todo o budismo. Mas na nossa ordem, nós temos o voto que seria do Bodhisattva, do ser que despertou, que quer o bem de todos os seres, e é o respeito e a acolhida a quem pensa de forma diferente. Nós não temos a ideia de que temos que fazer com que toda a população mundial se torne budista, não temos essa intenção, mas o que a nossa tradição pode vir contribuir para que as pessoas tenham o que a gente chama de despertar, acordar para a verdade, para a realidade e viver uma vida plena. O Dalai Lama, que não é da minha ordem, de uma das vezes que esteve aqui no Brasil, ele insistiu muito com o público, uma multidão que assistia, dizendo: vocês não precisam mudar de roupas, nem de hábitos culturais, mas vocês têm religiões maravilhosas nos seus países, e eu espero, disse ele, que o budismo faça com que vocês se tornem melhores nas tradições que vocês possam escolher. Então, a gente trabalha muito com o diálogo interreligioso. No meu mosteiro, no Japão, recebemos, durante mais de um mês, irmãs monjas beneditinas da Bélgica, cada uma delas de uma maneira diferente de se vestir, de acordo com as suas funções. Uma trabalhava na Índia, então ela usava o sarida indiano, a outra trabalhava como professora em escolas na cidade, então ela usava roupas comuns, as outras usavam apenas o véu, e tinha aquelas que se vestiam da maneira mais tradicional. Todas elas tinham mais de 25 anos de vida monástica, porque o encontro interreligioso é importante que as pessoas que participem tenham base profunda na sua própria tradição, porque aí realmente o encontro acontece. E não é um querendo convencer o outro, não. É um compreendendo o outro. Foi muito bonito. A nossa superiora depois foi até o mosteiro delas, lá na Bélgica, e levou os objetos para a cerimônia do chá, e todas meditaram juntas. Então, tem um encontro bem lindo. E você falando do Papa Francisco, a minha superiora no mosteiro, ela começou o encontro interreligioso quando ela foi para Assis. Teve um encontro em Assis há muitos anos atrás, antes do Papa Francisco, e ela foi uma das pessoas que esteve lá. E ela ficou muito emocionada
de que nós, pessoas de todas as tradições espirituais, possamos estar juntos num propósito comum, que é o bem de todos, que é criar uma cultura de paz. Então, o budismo, pelo que eu compreendo e pelo que eu tenho vivido, caminha nessa direção. Muito bem. Uma outra passagem da encíclica, o Papa menciona o chamado desejo de domínio, né? Que ele diz: o desejo de domínio sobre os outros pode quebrar, ou costuma quebrar, a harmonia do convívio entre as pessoas. Essa ideia de dominar, de impor a sua vontade, como é que isso, na sua opinião, se relacionaria com a intolerância religiosa? Pois é, né? Eu acredito muito na democracia participativa. Eu acho que é um dos melhores sistemas que nós já conseguimos conviver com. Ah, qualquer tipo de autoritarismo, ela quebra, ela rompe com a democracia, né? Ela rompe com a democracia participativa. E isto funciona tanto no âmbito político, econômico, social, como no espiritual. Se eu quiser impor a você, por exemplo, agora que está falando comigo, dizendo você agora tem que virar budista, é a melhor religião do mundo, você tem que esquecer tudo que você já aprendeu, porque agora eu falei, é um absurdo isso. Eu posso mostrar para você, olha, essa é a tradição que no meu coração fez sentido no momento que eu estava na procura, mas não significa que as outras sejam inferiores. A ideia de que tem alguma coisa igual, superior ou inferior não faz parte do pensamento budista. Mas cada coisa tem a sua função, a sua posição e a sua maneira de expressão. Então, cabe a nós, religiosos e não religiosos, seres humanos, a respeitar pontos de vista diferentes, tradições espirituais diferentes, contato com o sagrado, na sua multiplicidade de possibilidades. Porque eu acredito que cada um de nós, mesmo pertencendo a uma determinada tradição espiritual, a sua interpretação até da própria tradição difere dentro da própria ordem. Então, nós não podemos ter. O budismo, como eu falei, ele é muito descentralizado. Nós não temos um papa. O Dalai Lama ele é representante de um grupo tibetano, mas ele não é o líder de todos os budistas tibetanos, nem de todos os budistas. Eu falo isso porque há pessoas que não sabem, né? Então, a gente não tem um governo central, a gente não tem um diretório central, uma decisão central. Nós temos os preceitos deixados por Shakyamuni Buda 2.600 anos atrás, e temos os ensinamentos que ele deixou. E a partir disso foram surgindo muitas escolas diferentes, e algumas delas até têm pontos bem paradoxais, mas todos fazem parte dessa grande árvore que é chamada budismo. Se dentro do budismo nós acolhemos pontos de vista diferentes, da mesma maneira acolhemos pontos de vista diferentes de outras tradições. E não temos essa intenção de impor a nossa vontade, de impor a nossa religião como sendo acima das outras. Há textos muito antigos em que isso até está escrito, e a gente até entende que quando uma religião está se estabelecendo no mundo, existe, parece, uma tendência a dizer a minha religião é melhor que a sua, né? Mas isso são coisas de 2.600 anos atrás. E nós não trazemos isso para esse momento, de maneira alguma. Muito bem. Eu acredito que não é uma exclusividade do budismo essa falta de centralidade, né? Muitas das matrizes religiosas, as matrizes africanas, por exemplo, mesmo as diversas denominações protestantes, o espiritismo, são religiões onde falta talvez uma hierarquia única. E mesmo o catolicismo, quando a gente olha com cuidado, há muitas divisões, né? Católicos ortodoxos, católicos apostólicos romanos, enfim, é de fato uma multiplicidade, uma riqueza muito grande, né? A senhora considera que há algum tipo de egoísmo entre os povos religiosos quando lidam com as pessoas que professam outros credos? Assim, falando mais genericamente, não precisa ser necessariamente na visão do budismo.
Se é uma coisa egóica, né? Eu acho que isso funciona para tudo e não só para as religiões, né? As pessoas mais fracas, eu vou dizer assim, emocionalmente mais fracas e mais inseguras, se alguém professa alguma coisa diferente daquilo que você acredita, ela fica muito abalada. E ficando abalada, ela vai brigar contra, ela vai lutar contra, ela vai querer diminuir o outro, porque a sua convicção foi abalada. Mas se você tem uma convicção profunda, por isso que eu falei que o encontro interreligioso deve acontecer em pessoas que são muito convictas das suas próprias tradições, porque aí você não tem conflito. Você pode ouvir o outro sem que isso cause conflito com a sua escolha. Se você tem certeza da sua escolha, você não tem medo de falar com alguém e a opinião de alguém diferente da sua não incomoda. Um professor, não há muito tempo atrás, um professor de Portugal, no encontro de professores, ele falou uma analogia que eu gostei muito. Se você vai comprar alguma coisa, por exemplo, você tem um dinheiro e você troca, por exemplo, esse dinheiro por uma caneta. Você tinha uma coisa, você ficou com outra coisa. Mas ideias, se você tem uma ideia, você compartilha essa ideia com outra pessoa, e essa outra pessoa tem outra ideia, vocês duas ficaram com duas ideias. Então não diminui. Uma ideia diferente aumenta até a nossa possibilidade de visão e compreensão da vida. Então não é obstáculo. Só as pessoas muito fragilizadas emocionalmente ou nas suas próprias convicções, que não estão convictos de, se sentem ameaçados por alguém que pense diferente. É verdade. E, senhora sabe, a minha disciplina, a disciplina do Direito Internacional Privado, é uma disciplina que cuida das relações civis, né? Contratos, casamentos, sucessões, etc., mas entre pessoas vinculadas a ordenamentos jurídicos diferentes. E muitas vezes o juiz brasileiro, por determinação da lei, tem que aplicar a lei estrangeira. E muitas vezes o juiz, vou usar a sua imagem, o juiz emocionalmente fraco e muito vinculado aos valores do foro brasileiro, do direito brasileiro, tem quase uma síncope nervosa porque precisa aplicar esse direito que é diferente do direito dele, né? E é nesse sentido que eu tenho trabalhado muito a disciplina com esse viés da tolerância, e por isso que eu resolvi, a partir da leitura da carta encíclica, trabalhar essa temática. E com relação a isso, já engato uma outra pergunta, porque o Papa também, ao se referir ao papel que a ideologia tem na negação das ideias do outro, ele menciona que não se acolhe a sua parte da verdade, os seus valores, e assim a sociedade se empobrece e acaba reduzida à prepotência do mais forte. Isso está no item 15 da encíclica, né? Como que isso afeta ou pode afetar o diálogo interreligioso, na sua opinião? A senhora mais ou menos já antecipou a sua resposta, mas eu queria ouvi-la especificamente no viés da ideologia. Não, mas isso é bem interessante, porque isso acontece. Às vezes, até no diálogo interreligioso, às vezes aparecem algumas pessoas que querem impor a sua maneira de ser e de pensar nas outras lideranças religiosas, né? E é bem desconfortável estar nesses momentos, porque ninguém quer entrar em atrito e conflito, mas também tem que dizer a essa pessoa, peraí, esse é o seu limite, essa é a sua maneira de pensar, eu respeito, eu reconheço, mas também respeite e reconheça a minha, não é? Quando a gente fala de tolerância, é até uma palavra que até preocupa um pouco, né? Porque a tolerância é uma coisa desagradável. Eu tolero um remédio que é amargo porque eu sei que ele é benéfico. E a gente diz, às vezes a gente precisa dar um passo a mais, é tentar entender o outro, estar com o outro. Há um grupo de Nova York de zen budistas e o monge de lá, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz: é preciso ter muita coragem para testemunhar o outro em você e você no outro. Eu acho que isso resume toda essa essa questão. Eu me percebo no outro e o outro se percebe em mim.
nós nos percebemos mutuamente e nos respeitamos e não vamos querer impor porque tenho mais força, porque tenho mais adeptos, não é por isso que eu seja melhor ou superior. Eu preciso ouvir outras maneiras da manifestação do sagrado que vai me enriquecer, senão me empobreço muito, não é? Lindo o que o Papa Com trouxe, certeza. né? É lindo. E dentro dessa ideia de mudança, né, mudanças que podem ser voluntárias, mudanças que podem ser convenientes e mudanças que podem ser impostas, eu queria fazer com a senhora aqui 3 paralelos com um assunto muito próprio da minha disciplina. No primeiro paralelo, eu queria pensar num fiel que se converte a outro credo, seja ele qual for, por livre e espontânea vontade, né? E ele se assemelharia, então, àquele migrante, aquela pessoa que decide tentar a vida num outro estado soberano, num outro país. No segundo paralelo, esse fiel é perseguido por suas convicções religiosas e, em certo sentido, ele é o próprio refugiado, né? Porque se a pessoa não não aceita essa perseguição e quer se ver livre dela, ela acaba mudando de espaço para não sofrer esse tipo de pressão. E no terceiro, o fiel que é forçado a mudar de religião, ou até abandonar a fé, não é? Por razões, às vezes, políticas, que não querem conviver, né? Algumas ideologias políticas que não querem conviver com qualquer forma de religião e forçam os cidadãos a abandonar suas fés, tornando-se, então, agnósticos ou ateus, ainda que só formalmente. Isso se assemelharia, no meu modo de ver, ao ser humano que é objeto de tráfico, né? Tráfico para fins de trabalho escravo, de qualquer tipo de exploração. Em todas essas situações, a mudança, ela se diferencia na sua essência, no meu modo de ver, pela causa, né? Pela causalidade. Como é que a senhora analisa essas condições a partir dos ensinamentos do budismo e da sua linha dentro do budismo e a ideia de tolerância religiosa? Bom, aí você me fez pensar em tantas coisas. Ah, até lembrei das catacumbas. Até as catacumbas vieram aqui, né? No momento que o cristianismo era perseguido, né? E que o pessoal acaba se escondendo e os cristãos vão criar símbolos de reconhecimento porque eles eram refugiados na sua própria terra, onde eles moravam, não é? Então, isso pode acontecer, como já aconteceu na história. Eu acho que, primeiro, dentro do. Veja o que pode acontecer nas tradições budistas. Eu vou contar um pouquinho dessa história. O Japão era um país budista e shintoísta, que é uma religião autóctone japonesa, e por algum tempo teve um shogun que recebeu muitos os jesuítas. E uma grande parte de pessoas da corte, da população, se tornaram cristãos. Entra o shogun seguinte e fecha os portos. Esse tinha uma afinidade com a Europa, e eu encontro com outras culturas. O shogun seguinte vem, fecha todos os portos, expulsa todos os jesuítas e cria um sistema de que os monges budistas deveriam ir de casa em casa de cada uma das pessoas da sua congregação, ou criar essa congregação, e verificar se nessas casas havia algum símbolo cristão que não poderia haver. E tinham penas gravíssimas. E criou-se, a partir disso, o que a gente vai chamar no Japão de danka, que é a comunidade, são os membros de uma paróquia. E essas são de família, na família, a família inteira se torna membro dessa paróquia. E ai de que algum filho queira ir para a paróquia do vizinho, porque não pode. Então, isso foi criado lá na Idade Média, muitos e muitos anos atrás, século XVI, provavelmente, XVI, comecinho do XVII. E até hoje perdura. Mas o mundo moderno já não exige que você siga a tradição da sua família. E você pode mudar de tradição. É bem visto? Nem sempre. Causa um estranhamento familiar? Grande. Causa um estranhamento social? Causa. Mas nós estamos num momento em que isto é possível. E que as pessoas são respeitadas e existe até a possibilidade do diálogo e da conversa, por que está mudando, o que isso significa para você, e há uma abertura
de possibilidades de você não se manter sempre na religião que era da sua família. E você entra numa outra ordem religiosa e participa de outra tradição espiritual. Então, isso é o primeiro caso que você diz que é voluntariamente. Eu descobri que eu tinha mais afinidade com essa linguagem espiritual e por isso eu fui para ela. Se mesmo no bairro que eu estou morando e no grupo que eu estou morando, eu vou ser perseguida, porque as pessoas todas são daquela religião e eu fui para outra. Então, como que eu vou fazer? Ou eu tento convencê-los e criar uma condição de que me compreendam, não convencê-los que tenham que vir comigo, mas que possam entender as minhas razões e por que neste momento eu estou com mais afinidade com este grupo. Então, isso para mim seria a solução ideal. Não apenas que eu vou negar e fingir que eu não pertenço àquele grupo com medo de retaliação. E o pior de todos é o terceiro caso que você fala, não é? Que então eu vou dizer que eu não tenho religião nenhuma, porque eu vou concordar com vocês, eu sou do seu time, tá vendo? Somos do mesmo time, então nós não temos espiritualidade é bobagem, claro, eu estou fora disto. E existem ateus maravilhosos, mas não porque alguém de um pensamento político obriga-os ao ateísmo, né? Meu pai trabalhou uma época com política e ele disse que uma vez ele foi na casa de um senhor que não sei se ele era do Partido Comunista ou PCdoB, eu não lembro, porque eu era criança quando ele contou essa história. E que sentaram-se todos à mesa e a senhora dele chegou e disse assim, então agora vamos fazer a oração. E ele falou assim, mas como vai fazer uma oração se este homem se diz ateu, e se ele é comunista, que não tem religião nenhuma? E a esposa dele fez e todos fizeram a prece juntos. Então, a gente sabe que, às vezes, a pessoa se envolve com a ideia de um ateísmo na qual não é verdadeiro, né? E para se sentir para sentir partícipe de um grupo, para se sentir incluído, pode até negar aquilo que dentro dele ainda não está realmente concluído, não é verdade? Mas nós temos que respeitar. E eu acho que é importante respeitar mesmo aqueles que dizem eu sou agnóstico, eu sou ateu. O professor Leandro Carnal, por exemplo, ele se diz ateu, e ele teve toda uma formação jesuítica, ele foi até postulante, né? Chegou quase a se tornar padre. Então, são coisas interessantes que as pessoas... O que é que nós chamamos de Deus? Aí vem uma coisa bem bonita. O mestre Eckhart, que é um grande místico cristão católico, ele foi quase expulso da igreja, quando ele dizia, o que vocês chamam de Deus não é Deus. Vocês estão nomeando uma coisa tão pequena, quando nós estamos falando de uma imensidão tão grande. Para o budismo, por exemplo, perguntavam a Buda, se o universo é de causas e condições, qual é a causa primeira? E Buda silenciava. E teve um momento que ele disse, a mente humana é tão pequena para compreender essa imensidão, por que vocês estão preocupados com isto? Porque o que eu estou trazendo para vocês é uma possibilidade de vocês se libertarem de seus apegos e suas aversões, terem uma vida mais plena. Por que estão tão preocupados em nomear o inominável? E eu acho que o budismo, aí a gente caminha um pouco com essa ideia de que tudo que existe é a natureza Buda. Buda quer dizer o que despertou, o que acordou, o que vê com clareza a realidade assim como ela é. E atua de forma adequada para que seja benéfico para o maior número de seres, não para alguns. E não precisa ser da sua religião, do seu condado, né, do seu grupo político-econômico. Essa capacidade de acolhida não é fácil de falar, né? No dia a dia, no relacionamento humano, a gente sabe como é difícil. Nas casas, famílias brigando, porque o filho está numa tradição espiritual, o pai está noutra, a avó está noutra. Eu tive um aluno, foi muito bonito, ele era filho de uma senhora que era mãe de santo, né? A Yalorixá, né? E a avó dele, e ele quis ser budista e veio receber os preceitos. O casamento dele foi um casamento interreligioso, fiz eu e um padre católico, porque a esposa era católica, e há poucas semanas atrás ele me telefonou e disse assim, eu me tornei um babalorixá, na ordem da minha vovó. Então a gente sabe que tem coisas em nós
que estão muito enraigadas, muito dentro de nós, na profundidade do nosso ser. E se anegamos para sermos acolhidos por um grupo, nós vamos ficar tristes e partidos. E é melhor você participar do grupo e dizendo, mas eu creio. Vocês não creem? Que bom, mas eu creio. E é mais verdadeiro, né? Do que pretender fingir-se para ser igual ao outro. É lamentável, mas alguns de nós fazem isso. Essa necessidade de pertencimento a um grupo, a estar sendo acolhido pela sociedade, né? A questão dos refugiados, agora, como você fala, na Europa, que são tantos, aqui no Brasil nós temos venezuelanos chegando também lá por Roraima, né? Então a gente vê que quando a situação no seu país não é agradável, nós podemos migrar para outro lugar, né? Quando a nossa religião não está atendendo às nossas necessidades, a religião da família, de onde eu nasci, não atende, não responde às minhas perguntas, é natural que você faça a procura. Mas muitas vezes a procura volta para o lugar de partida. Algumas vezes. Mas o exame também é uma forma de se autoconhecer, né? Sim, é importante. Tem uma frase que eu dizia muito, me haviam me dito que era um bispo católico que havia dito. A procura é o encontro, e o encontro é a procura. E recentemente me falaram que era do Papa Francisco, quando ele era bispo na Argentina. A procura é o encontro, e o encontro é a procura, não tem fim, né? Então, não é porque eu estou nesta tradição espiritual que esta é a única. Não, é esta que eu encontrei afinidade num determinado momento e ela me satisfaz. Né? No momento que não me satisfazer mais, eu tenho que procurar outra coisa. Se eu achar, e claro, todas as instituições têm falhas, mas eu não estou falando das instituições. Né? Eu estou falando do espírito. O que isso atende o meu espírito? E claro que isso vai se refletir na legislatura que rege a nossa escola, tem legislatura como todas elas, e é bem interessante que o nosso livro de leis, ele tem vários encartes, porque não são leis que foram estabelecidas há 2.600 anos e que continuam as mesmas. A ordem muda, a sociedade muda e a nossa maneira de nos relacionarmos também. Então, quase todos os anos chegam novos encartes, as mudanças na legislatura da própria escola zen-budista. Claro. E a senhora, quando ia falando, eu me lembrei de uma pessoa que é muito próxima a mim, a minha mãe, inclusive, e acho que ela vai ficar um pouquinho brava que eu vou dizer isso em público, mas ela costuma dizer: eu sou ateia graças a Deus. Eu falo que essa é a maior expressão da liberdade, né, de dizer que é ateia graças a Deus. É isso. Uma vez perguntaram ao meu professor, um monge japonês, estava em Los Angeles, na Califórnia, e uma pessoa perguntou: você acredita em Deus? Ele falou assim: não. Aí a pessoa insistiu: mas como? O senhor não acredita em Deus? Eu falei: você acredita. Mas o senhor tem que decidir se o senhor acredita ou não acredita. Ele disse: que diferença fará a Deus? Não é bom essa? Excelente, excelente. Até porque Deus sabe, pelo menos naquilo que E daí? a maioria das pessoas acredita, Deus teria condições de saber se ele realmente acredita ou não. Se é onipresente, onisciente. Uma vez eu estive com um padre que é cartusiano, do Capuchinhos, né? Ele morava na Europa, e ele foi permitido, aí eles fazem um voto de silêncio e de isolamento, né? E ele foi dado a ele uma licença passar um mês conosco em Los Angeles, na Califórnia, e ele dizia para nós, alguém perguntou para ele: mas o senhor reza, o senhor faz orações? Ele disse assim: eu conheço Deus, como que eu posso pedir qualquer coisa a Deus? Se Ele tudo vê e tudo sabe, eu só tenho a agradecer. E ele falou que as preces que eles fazem, algumas vezes, e geralmente à noite, que é o canto, né? Que é belíssimo, é agradecer. Abençoado o céu, a lua, as estrelas, a vida, abençoado tudo. É diferente a relação, não é? Achei isso muito interessante. Se eu não reza para sua mãe, para alguém que está doente, eu só agradeço. Para chegar nesse lugar não é fácil, né? É verdade. A fé absoluta.
Monja, existe um conceito de estrangeiro, de diferente, de estranho para o budismo? Isso é muito importante para a minha disciplina. A gente trabalha com essa ideia do estrangeiro, de algo que é estranho, que é diferente, que sai da rotina. Até brinco com os alunos. É a disciplina mais diferente, talvez, do curso de Direito. Tem um conceito específico sobre isso no budismo? Olha, tem de culturas diferentes, né? Então, a gente vai falar uma coisa, é a cultura japonesa, que quem não é japonês é chamado de gaidin, é o de fora, é o estranho, é o esquisito, e isso foi uma bênção, conviver num mosteiro que só tinha mulheres japonesas, e essa ideia de que eu era de fora, estranha, esquisita, né? Era bem interessante essa convivência, você sendo o estrangeiro, né, nesse lugar. Mas dentro dos ensinamentos de Buda, não. E o Buda, ele é o primeiro, veja, numa sociedade de castas, como era da Índia, ainda é, aqueles que são considerados fora das castas, aqueles que são os intocáveis, né? Um dia, o cachorro vai latir, um dia Buda está andando naquelas... tem uma pausa de latido. É quando passa um cachorro na rua, elas ficam muito animadas. Aí... Com certeza. Eu costumo brincar que nessa época do online, né? A gente sempre vai ser interrompido por animais, por crianças, por pessoas que precisam do nosso auxílio. Fica à vontade. Ela vai para o terracinho ali, fica mais alegrinha no terracinho. Ficou melhor assim. É que tem uma praça aqui na frente, tem cachorro que vai latir. Aí elas vão no terraço e lá tem um, não vê, só ouvem, mas não são tão... Mas é isso. Então, se existe no budismo a ideia do estrangeiro, aquele que vem de fora, aquele que não é budista, eu estava contando a história de que, mesmo na Índia, na sociedade de castas tão rígida, e aqueles que eram chamados intocáveis, a sombra dessa pessoa não podia tocar a sombra de uma pessoa de uma outra casta. E lá vem, naquelas ruas estreitinhas de Varanasi, onde tem gado pelo meio, está tudo solto, aquela baguncinha, e vem Buda andando. E vem vindo um senhor que tinha acabado de recolher o lixo de uma latrina. Então, ele é dos intocáveis, aqueles que assombram, e Buda vem se aproximando, e ele fica com muito medo, ele cai no chão. E nesse momento, Buda se aproxima dele, dá a mão e diz: venha cá, meu irmão. Então, não existe, ele quebra com todos os conceitos das castas, dos intocáveis, daqueles que são os diferentes, daqueles que são inferiores, para chegar, não, nós somos todos uma só família. E eu não vejo essas diferenças. Então, a principal, tanto que ele vai dizer, um Brahmane dentro da pirâmide social, o Brahmane é o religioso, que era o topo da pirâmide, ele vai dizer, o Brahmane não o é por nascimento, mas por comportamento. E isso é uma diferença muito grande de todo o hinduísmo. O budismo surge do hinduísmo, que tem um sistema de castas muito rígido, a ideia que o Brahmane só pode ser filho de outro Brahmane, quando ele vai dizer não. É o seu comportamento, a sua maneira de ser, que faz você ser um ser mais elevado, e aí a elevação espiritual é diferente da elevação, vamos dizer, mundana, né? Não é porque é mais rico, não é porque é mais poderoso de alguma forma, mas é porque tem um nível de espiritualidade, de comportamento mais digno. E isso torna uma pessoa um Brahmane. Então, esse estranhamento com alguém, na Índia, o que havia era essa sociedade, então eu digo, não é bem do budismo, né? Mas é mais das sociedades, das culturas locais, de identificar alguém como não pertencendo. E eu acho que é uma coisa mais dolorosa que pode haver esse sentimento, né? Dizer, você não pertence, você não é daqui, você é de fora, você não me entende. Isso dói muito, muito, muito. E no extremo oposto, Monja, a quem que nós devemos dedicar o melhor tratamento possível, segundo o budismo? Ou, por outras palavras, há ou deve haver algum limite para o amor entre os seres humanos ou para o acolhimento do indivíduo pela estrutura da religião? Não,
nós não podemos fazer diferenciação. A pessoa, o animal, a planta que está perto de você, a pedra, seja o que for. Tudo você trata com respeito devido. Não como você acha que tem que ser, mas qual é a necessidade verdadeira deste ser, desta criatura. Então, poder sair de si, que a gente vai falar o eu, não eu, e me identifico com o outro, essa identificação com o outro e querer o bem deste outro ser, naquilo que possa completá-lo. Por isso, o nosso fundador na Ordem, ele tinha umas coisas interessantes, ele é do século XIII, chamava Eihei Dogen. Ele dizia, o maior presente que você pode dar a alguém é o despertar, é fazer com que a consciência se expanda e possa perceber que tudo que existe é você. Você está interconectado a tudo e a todos, e por isso cuida, com respeito, com dignidade, com compaixão. O budismo tem 2 alicerces fundamentais, sabedoria e compaixão. Um não existe sem o outro. Dizer que a pessoa é muito sábia, muito inteligente, mas não tem ternura, não serve. Ou que a pessoa é muito boa, compassiva, e não tem sabedoria para atuar, também não serve. Então, esses 2 são como as 2 mãos colocadas juntas. A sabedoria e a compaixão juntas são a ação no mundo. E a ação para toda e qualquer criatura. Não é escolher, esses aqui são da minha ordem, eu cuido, não. Se nós não cuidarmos de todos, nós não seremos cuidados, porque é impossível separar. Nós vivemos, e essa é a ideia dos ensinamentos de Buda, que tudo que existe é como se fosse uma trama de fios luminosos, onde em cada intersecção tem uma joia. E esta joia emite raios de luz em todas as direções. E aquilo que nós fazemos, falamos e pensamos, mexe na trama da existência. Então, temos que sempre mexê-la com sabedoria, com compaixão, com bondade, com amor, com acolhida. E não há ninguém que não mereça o nosso amor. Não há ninguém que não mereça a nossa acolhida. Não há ninguém que você diga, isso não é humano. Se um ser humano fez, é humano. Mesmo o crime mais hediondo, mesmo o abuso mais absurdo, é de ser humano. Nós, humanos, somos capazes de coisas terríveis, como de coisas maravilhosas. Mas a acolhida é o que pode transformar, e não a repulsa. E não dizer, eu não sou como você, eu melhor que você. Um dos nossos preceitos é este: não se elevar e rebaixar os outros, não se igualar, e não se rebaixar e elevar os outros. Cada um de nós tem seu valor, sua posição, e não é fixa. Nós podemos começar como atendente, limpando os halls da Universidade de São Francisco, da Faculdade de São Francisco, e podemos terminar como um primeiro-ministro da Justiça. Tudo isso é possível. Então, não é dizer porque tem esse cargo, ele é inferior, não. Pode, neste momento, estar nessa função. Mas veja como ele limpa bem, veja como está atento, veja como está ouvindo as aulas e está aprendendo mais do que alguém que possa estar lá na frente e estar distraído pensando em outra coisa. Então, não tem a ver com questões sociais, questões de grupo social, de cor de pele, de formato de nariz e de olhos, né? Seres humanos, e não só os seres humanos nós devemos tratar com respeito e dignidade, todas as formas de vida. Isso a gente aprende no mosteiro, sabe? Até o balde de limpar o chão, até o pano de chão, você trata de maneira correta, adequada. Se torcer demais, ele rasga. Se torcer pouco, fica muito molhado e não vai limpar direito. Então, seja qual for a função, a tarefa, fazê-la com respeito e dignidade, isso significa com amorosidade por tudo que existe. É isso. Muito bem. E agora eu entraria em 3 últimas perguntas muito voltadas. Agora tem que abrir o cachorro de novo. Fica à vontade. O terraço é que é entrar, né? Não arrebenta o vidro. Calma, chega para ver. Elas são meio desesperadas. Então... Já foram conversar com os vizinhos e agora já estão de volta. Agora entrar. E o vidro fechado é uma ofensa. Então... Tá certo.
Mas eu ia dizendo, eu vou entrar agora em 3 questões mais específicas da minha disciplina, para mostrar como é que eu acho que essas questões se interconectam, né. Para nós, a tolerância com as diferenças entre as leis de 2 países é um dos valores principais do direito internacional privado, né. Se eu tiver que aplicar a lei estrangeira, e essa lei é diferente da minha, eu tenho que agir diante dela com a maior tolerância possível, com a maior, abertura possível para essa diferença. A senhora já mencionou aqui algumas pistas, mas eu queria ouvir o que é que a senhora entende por tolerância. Tolerância significa que eu aceito o que você está me dizendo, mesmo que não seja agradável para mim, mesmo que eu não concorde muito, mas eu vou tolerar essa sua forma de pensar, eu vou tolerar que essa maneira de ser existe, mas não é a minha. Tá certo. E porque é isso mesmo, quer dizer, quando a gente aplica uma lei, que não foi pensada para nossa sociedade, para nossa cultura, porque é a cultura que forja o direito, afinal de contas, Hum. nós temos que estar abertos a essas diferenças. Mas tem um limite, pelo menos no direito internacional privado há um limite que é o chamado princípio da ordem pública, né, e esse limite se caracteriza por aquilo que é intolerável. Uma Hum, forma abjeta da gente lidar, com alguma coisa. Então eu hum. lhe perguntaria, e o que que é intolerável nas relações humanas? A qualquer forma de abuso, né? Os abusos, as discriminações, os preconceitos, né? As violências. Isso é intolerável. Então, na medida que eu digo, eu posso tolerar muitas coisas, mas algumas coisas nós temos que dar limites e dizer isso não é permitido, isso não se faz. Eu acho que isso independe até do direito internacional, ele acho que ele deve ver isso, né? Eu tive alguns dias atrás, teve um retiro em Auschwitz, foi virtual. Todos os anos, um grupo de Nova York organiza, há 26 anos, eles passam 5 dias em Auschwitz, rezam por todos que morreram lá, e, enfim, sentem o que foi aquele horror, né? Um campo de No próprio campo ou já nas no imediações? campo. Eles ficam hospedados na imediação, passam o dia no campo. Tomam um Tá. café da manhã, vão para o campo, almoçam lá no campo, voltam para jantar à tarde. E agora, devido à pandemia, foi feito virtualmente, eram só 3 horas por dia. Tinha algumas pessoas que estavam no campo, mas eram 2 ou 3, cada um estava nas suas casas, e passaram os filmes do que foi, né? Do absurdo de aqueles corpos magérrimos, que eram só ossos com a pele por cima, crianças que deixavam de castigo em pé na neve, com os pés todo queimados. Não foi umas coisas medonhas, né? Muitas pessoas conhecem e sabem. Então a gente sabe que esse caminho é o caminho do não. Isso não pode se repetir nunca. E qualquer tendência nessa direção, a gente tem que ter meios para dizer isso não é permissível. Então, quando começa a surgir pensamentos de discriminação preconceituosa, de isolamento, de querer matar pessoas, de querer bater em pessoas porque são de cor diferente da minha ou de uma tradição espiritual diferente da minha, isso nós não podemos permitir. Como eu também acho dos abusos que fazem com mulheres na África, né, que tem que cortar as partes sexuais do corpo, porque isso é uma coisa que a gente fala, nossa, pelo menos se fosse feito num hospital, né, e é uma coisa que é feita com uma mentalidade. Então, tem certas coisas que, mesmo que. Lá vai de novo ela. Hoje, hoje tem se falado muito em feminicídio, não é? Que é um problema internacional, não é nacional, né? Na Espanha diz que é fortíssimo também, no mundo todo acontece. E eu acho que isso tem a ver muito com a maneira da nossa criação, né? Porque a ideia de que a mulher era um objeto do homem, assim como o gado, como a propriedade, né? Não desejais a mulher do próximo, a propriedade e o gado. O preceito tinha esses 3 unidos como uma coisa só. E eu digo às meninas que quando elas vão se casar, o pai leva-las até o altar,
o noivo está ali esperando, a mãe do noivo levou ele até o altar e ficou ali atrás, dizendo, mamãe está aqui. Mas a menina, o pai leva e entrega. Então, é a posse de um homem para outro homem. E a mulher como aquilo que precisa estar protegida, senão pelo pai vai ser protegida pelo marido. E isso já cria uma ideia, e é uma cena muito forte, porque é uma teatralidade muito forte, né? E que reforça um papel da mulher na dependência e na obrigação de obedecer a este seu novo senhor. Se aquele era o pai a quem você obedecia, agora é este que você obedecerá. E como nós temos uma sociedade onde há equidade de gênero, na hora que a mulher responde um não para um homem que está esperando um sim, e dentro dele está foi muito colocado com muita força de que ele é o dono dela e que ele tem direito sobre ela, ele fica sem saber o que fazer. E o que ele vai fazer? Ele vai bater, vai matar, porque ele não sabe agir de outra forma em relação a alguma coisa que devia estar... De novo eu falo, é a tal história que não é democrático, não é um E a relacionamento... fragilidade também que a senhora apontou da outra resposta, né? A fragilidade psíquica da pessoa. Fragilidade, sim, porque um homem forte vai dizer, puxa, que interessante, a minha mulher não me disse não, deixa eu pensar o que foi, eu pedi uma coisa errada, será que eu estou errado, ou será que vamos ter que conversar, ou como que eu posso convencê-la, e não como eu vou forçá-la, né? Então, tudo isso tem a ver com aquilo que não é tolerável. Abusos, discriminações, preconceitos, de qualquer forma, esses nós temos que dizer não. Até aqui você chegou, aqui não avance. E isso devia ser um processo até na própria educação, desde a infantil, desde pequenininhos, das pessoas, até a criança pode dizer, não, mamãe, agora passou do limite, está gritando muito, e não ficar com medo, né? E a gente poder manifestar dar esses limites, porque nós humanos podemos perder os limites, né? Aliás, tem uma coisa que eu sempre questiono, me parece que é assim, eu não estudei direito, eu comecei, mas parei, eu fui ser jornalista. Quando diz assim, se uma pessoa, porque ela estava enraivecida ou fora de si, ela comete um crime, é menos grave do que se ela houvesse planejado. Para mim, é mais grave, porque a pessoa tem que ter autocontrole. A pessoa que não é capaz de se controlar, que na hora da raiva mata, fere, ela é uma pessoa que é tão ruim quanto aquele que planejou. Porque o É a ideia da violenta emoção, né, que o direito penal fala. Que violenta emoção é esta? Quando é que uma pessoa em violenta emoção comete crimes hediondos? O que é isto? Quer dizer, não foi educado, não foi treinado a compreender a ira, a raiva, a violência em nós que existe, e não soube usá-la, canalizá-la de outra forma. Então, é uma questão social também e educacional, e não é dizer, porque ficou com raiva, fez o que é isto? Na hora de raiva pode fazer qualquer coisa? Não pode. Por isso que eu acho que é importantíssima a questão das práticas meditativas, isso independe de ser budista ou não, para a criancinha pequenininha, no jardim da infância, começar a perceber as suas emoções e saber lidar com elas. Não é mascarar, não é fingir que não está sentindo nada. Estou com raiva, eu quero bater no meu amiguinho. Falar, olha que legal, isso é raiva. Sente. Respira, passou. Você não precisou bater no seu amiguinho. Agora vamos conversar com ele. Vamos chamar ele aqui, ver o que ele fez de errado. Ah, ele bateu em você? Então não vai bater nele. Foi gostoso? Não foi. Então você começa a saber a lidar com as emoções. Isso é educar um ser humano. Eu acho que a educação é libertar pessoas. Mas se não conhece as suas emoções, e aí vai dizer, na emoção eu fiz, que horror. Para mim é gravíssimo. Eu concordo plenamente. E a última pergunta que eu faria, a senhora já respondeu, então eu não vou só enunciá-la aqui para as pessoas compreenderem. Eu ia perguntar justamente como é que se explica essa possibilidade da gente romper com essa ideia da tolerância, né, com aquilo que foi determinado pela regra que mandava aplicar aquela lei, mas cujo conteúdo era um conteúdo que gerava esse intolerável, e a senhora já me explicou as razões pelas quais, mas se quiser falar... Tem uma coisa interessante, que falando isso você me fez lembrar,
é que no budismo tibetano havia algumas preces em que era dizer o que essa pessoa está querendo de mal para mim, eu faço esta prece e vou dar em dobro para essa pessoa. Isso a santidade, o Dalai Lama, proibiu. Isso existiu no passado, isso faz parte da liturgia, só que ele recolheu esses livros, ele tem um deles no escritório dele, para lembrar-se que isso não deve ser feito. Se nós estamos falando de compaixão, nós não queremos que o mal que chegue até mim volte para ninguém. Pelo contrário, que ele termine em mim, que de mim não vá para mais ninguém, que a gente possa ser filtros dessas emoções prejudiciais e não passá-las adiante, como alguns países fazem de geração em geração, né? Cultivando a raiva. Eu estive uma vez com um pajé brasileiro, um pajé do Nordeste, num encontro interreligioso, era um encontro até de yoga, e ele disse para nós uma coisa interessante, alguém perguntou, mas o senhor fala para os jovens na sua tribo como os portugueses foram maus, como abusaram? Eu disse assim, não, eu não preciso falar isso para eles, não é importante agora, porque agora eu saí até da minha própria tribo para fazer do mundo a minha tribo, e todos que eu encontro fazem parte da minha tribo, e eu não quero estimular meus jovens a ter raiva das pessoas brancas, não é isso o meu papel, isso existiu, mas eu não preciso ficar estimulando. E tem um senhor da Palestina que foi nesse encontro de Auschwitz, e ele disse que ele mora em Israel. E ele disse assim, quando ele estava visitando Auschwitz, ele descobriu que muitas escolas do mundo todo levam jovens israelenses, judeus, para visitar Auschwitz. E que ele ficou muito incomodado porque a monitora dizia para alguns dos jovens, ele ouviu ela falando, vocês estão vendo o que aconteceu aqui? Não acabou. E quem vai fazer isso conosco agora são os palestinos e os árabes. Ele falou, como que nós vamos construir uma cultura de paz e um acordo entre dois países se as crianças, os jovens, são levados aos campos de extermínio e são assustados com a ideia de que palestinos e árabes estão se propondo a fazer a mesma coisa que foi feita lá com eles. Claro que há briga, que há confronto, que há guerra, mas que isso não vai se repetir nunca. Os palestinos e os povos árabes não vão criar campos de concentração e nem vão fazer o que foi feito com os judeus nos campos lá durante o nazismo, né? Mas, de qualquer jeito, sim, são países que estão em guerra e, por estarem em guerra, tem que tomar cuidado. Não é pensar que o meu vizinho é meu amiguinho, porque ele pode parecer amiguinho e não ser. Então, tem que tomar cuidado, que é diferente. Aqui no Brasil, a gente não tem guerras assim declaradas, a gente tem as questões da pobreza, das drogas, do tráfico, mas é muito diferente. O pessoal não tem noção do que é guerra, né? Que não tem casa para voltar, não tem supermercado para fazer compras, não tem nada, está tudo bombardeado, destruído. A gente não tem noção aqui do que é. Embora haja muita violência, e a violência tem a ver com desigualdades, e muitas razões, não é uma só, né? As questões são bem complexas, mas que a gente possa criar uma sociedade mais harmoniosa e mais respeitosa, esse é o princípio do budismo, né? Que nós nos reconheçamos todos uns nos outros, e cuidemos uns dos outros, com a mesma sabedoria, a mesma compaixão, o mesmo carinho, que cuidaria da mãe, do irmão, do filho, né, de pessoas próximas e queridas. Né? E o amor, como você fala, eu tenho até um quadro aqui na minha sala de baixo de meditação, onde diz, ai, go, ai quer dizer amor e go, palavras. Use palavras amorosas e você transforma a realidade. Eu conversei com a monja Coen, monja primaz, fundadora da comunidade zen budista Zen do Brasil, missionária oficial da tradição zen budista Soto Gensu, do Japão. Monja Coen, muito, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, viu? Eu fico muito feliz de ter aberto essa série com a senhora. Muito obrigada. Fico contente e tenho certeza que todos vão se beneficiar muito ouvindo várias tradições diferentes e vão perceber que há um ponto em comum. E talvez esse ponto a gente possa chamar amor. Obrigada.